Chamada, senhores vereadores. Chamada. Verificação de código. Chamada, senhores vereadores. Regina, você vai... Regina, você vai querer discutir alguma coisa? Você vai falar alguma coisa ou não? Tá, não. Tá. Presença, senhor, por favor. Presença, senhores vereadores. Flávio, presença. Regina. Em discussão, o processado 277/2010, projeto substitutivo que autoriza a desafetação de área de terrenos de domínio público e autoriza sua doação à União Federal com destinação ao Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região. Vereadora Regina. Vereador, primeiro eu gostaria de agradecer a deferência e gostaria de agradecer ao auxílio do nosso presidente Paulo Tadeu ali na análise desse processado, porque realmente é um pouco confuso. E como o tempo era pequeno, né, agradecer ao presidente Paulo Tadeu, que me auxiliou ali na análise. E só dizer mais uma vez que, novamente, assim como não teve na questão do tribunal, do fórum, também nós não temos os estudos de impacto e nada, né? Mas é só para ficar registrado isso, que eu acho que é importante, independente dessa votação, que se comece a pensar seriamente numa situação em que se estude os impactos diretos, indiretos, vizinhança, questão do trânsito e tudo, para que a gente não viva no futuro a falta do planejamento, né? Tanto que nós cobramos aqui do planejamento. Isso é muito importante porque nós fazemos os votos pontuais, né? E depois nós vamos ter um grande problema lá na frente em relação a várias questões que envolvem, né, a mobilidade urbana e também a questão do convívio entre todos, né? Só quero deixar registrado isso. Vereador Tiago Cavelani. Senhor presidente, nobres colegas, a minha fala é simplesmente no sentido de justificar meu voto contrário. Contrário à doação naquela área, não contrário ao TRT, não contrário à construção, ao investimento, etc. Mas, como não temos, repetindo aqui, parafraseando aqui a fala da doutora Regina, como nós não temos estudos de impacto de vizinhança, como nós não temos estudo de impacto ambiental, como nós não temos estudo nenhum, doutora Regina, eu me sinto muito receoso e no dever de primar pela cautela e não votar favorável a essa doação no escuro, simplesmente porque foi um arquiteto ou sei lá eu quem que foi lá, olhou aquele espaço e achou que ali cabia e que estava bom. Me perdoa, mas o meu voto é de uma responsabilidade muito maior do que essa, então não me sinto confortável para votar favorável sem antes ter sido convencido com estudos técnicos nos mesmos modos que foi feito já para outras áreas aqui no nosso município. Obrigado. Em votação, o processado 277/2010. Aprovado, 8 votos a favor. Em segunda discussão. Processado no 233 de 2012. Projeto de lei substitutivo que autoriza a concessão de benefícios materiais e fiscais em favor da empresa Nutrire Indústria de Alimentos Limitado no âmbito do programa Avança Postos. Autoria executivo, parecer aprovação com emendas. Tem 3 emendas, vamos pôr
em votação as emendas. Aqui, emenda. Emenda supressiva do inciso 1 do artigo 3. Visando preservar o interesse público, fica o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Industrial autorizado a estabelecer outras obrigações e condições aos adquirentes, devendo fazer parte na escritura pública. Impõe-se a supressão, portanto, de tal disposição, causa insegurança ao donatário. As obrigações e condições já devem estar todas expressas na lei. Para suprimir todo o artigo, todo o parágrafo 1 do artigo 3º. Vamos aqui pegar o... É o substitutivo. Não, mas esse aqui já é o substitutivo, irmão. Já? Artigo 3º. Aqui, artigo 3º. Parágrafo 1º. Está tirando isso aqui. Eu vou ler o parágrafo e é o que está tirando. Visando preservar o interesse público, fica o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Industrial autorizado a estabelecer outras obrigações e condições aos adquirentes, devendo fazer parte na escritura pública. Então, o artigo é esse. O que está suprimindo é esse artigo todinho, esse inciso, esse parágrafo. Emenda. Comissão de Justiça e redação final. A gente poderia explicar por quê? Presidente da... Vereador, foi ter uma orientação do jurídico da casa. O que acontece? Está se doando uma área para essa empresa, para trabalhar ali construir uma fábrica no distrito industrial de suplementos animal, e ao mesmo tempo está se dando ao Conselho autonomia para fazer alterações posteriormente à doação. Então isso, até foi uma orientação jurídica aí, gera uma insegurança, porque eles vão receber e depois o Conselho fala, não gostei de você, quero mudar, então assim, cria uma insegurança. Então não está se trazendo prejuízo nenhum para o município, nem para a empresa. O que está se dando é uma insegurança legal para a empresa. Então, essa que foi o objetivo da emenda. Vereador Tiago. Presidente, com todo respeito à Comissão de Justiça e ao entendimento do professor Flávio, eu vou votar contrário a essa emenda. Meu voto não é político agora, é um voto técnico, entendendo que o Conselho ele é soberano, vereador Flávio, e toda a Comissão de Justiça. Até porque este parágrafo não foi retirado dos outros projetos de lei que nós já votamos doando para outras áreas. Então, por que essa teria um tratamento diferenciado? Por que nas outras empresas que foram doadas, nas outras áreas que já foram doadas, que nós já votamos favorável, esse parágrafo permaneceu? O poder do Conselho permanece e prevalece. E no caso da Nutrire, nós prestigiaríamos essa empresa livrando-a, desta autonomia, dessa autoridade do Conselho. Frisando que o Conselho ele não é político, o Conselho ele não é remunerado, o Conselho ele é formado por pessoas da sociedade, ele é formado por pessoas voluntárias, abnegadas, pelo menos a princípio, de qualquer interesse político ou pessoal, financeiro, monetário, seja lá como for. Então eu acredito que o poder do Conselho deve ser preservado e garantido, como foi em todas as outras leis que nós já votamos doação. Viu, professor Flávio? O senhor, como presidente da Comissão de Justiça, eu quero deixar registrado aqui e justificado meu voto. Tá ok? Obrigado. Paulo Tadeu. Eu quero falar rapidamente. Eu acho até que
A intervenção do vereador Tiago Cavelan, ela é importante para que a gente reflita sobre as próximas doações. Porque, veja bem, o que está explícito aqui é que depois de doado, depois do investimento feito, o Conselho de Desenvolvimento pode a qualquer tempo se reunir e fazer novas exigências. Isso é uma quebra de contrato. Se eu faço hoje, no protocolo, quando eu assino o protocolo, eu faço uma série de exigências de contrapartida, e depois do investimento feito, eu falo, não, agora eu não quero só isso. Agora eu quero mais isso, mais isso, mais isso. Nós criamos uma zona de insegurança jurídica que vai criar insegurança e desconfiança do investidor. Eu honestamente, eu acho que nem Vossa Excelência, investiria numa condições em que as obrigações não estivessem explícitas antes da assinatura do contrato definitivo. Maria José Scacciotti. Senhor presidente, demais vereadores, eu estou fazendo um questionamento, inclusive, porque até entendo essa colocação e a colocação do vereador, porque criou uma dúvida aí. Agora, eu perguntei até ao nosso assessor ali, se esse conselho, talvez vocês me ajudem, se ele é deliberativo ou ele é consultivo. Porque se for só consultivo, não tem problema nenhum. Agora, se ele tiver o poder de realmente fazer essas propostas aí sim muda tudo. Perdão. E até, assim, acho que a contribuição do vereador Tiago é importante, mas só recordando que na semana passada, inclusive, o próprio vereador Tiago apresentou um requerimento aqui, nessa casa, e nesse requerimento, né, questionando, inclusive, algumas ações em relação à questão do Conselho. Vossa Excelência recorda disso na semana passada. Então, vereador Zezé, eu entendo e volto naquela linha. Eu acho assim, foi muito preciso a forma como pontuou a assessoria da casa, porque de fato... Tanto é que eu estou perguntando isso exatamente para nós. Só imagina, a gente entra para uma partida de futebol, aí nos 44 minutos do segundo tempo, a gente quer mudar as regras. Não, essa regra está ruim porque eu estou perdendo o jogo, então eu quero mudar. Então, acho que é muito preocupante isso. E principalmente também que o vereador Tiago pontuou na sessão passada aqui, uma certa preocupação em relação ao Conselho. Então, eu entendo que nós não estamos fazendo nada de errado aqui, pelo contrário, a gente está dando uma segurança legal para a empresa se instalar em Poços. Eu acho que isso é realmente o nosso papel, inclusive, para atrair novos negócios. É somente esse questionamento que eu faço para ver se esse conselho realmente tem todo esse poder ou se ele é somente consultivo, porque se for consultivo, sem problema. Deliberativo, não, né? Uma parte, se for permitido. Vou lembrar aqui rapidamente uma situação que para muita gente pareceu uma loucura. Eu estou me lembrando aqui quando havia um encaminhamento no país para a privatização de Furnas. Então, o governador de Minas era o Itamar Franco. E o governador de Minas fez um exercício militar com a polícia militar na barragem de Furnas. Quer dizer, que força teria a polícia militar diante do exército brasileiro? Nenhuma. Mas isso gerou o quê? Uma insegurança em potenciais investidores. Ainda que o Conselho possa não ser deliberativo, o fato de constar na doação já gera uma insegurança para o investidor. E eu acho que o nosso papel aqui é criar condições de defender os interesses de Poços de Caldas, os interesses objetivos, né? E sem criar insegurança em quem vai investir. Não, eu até acredito nisso, mesmo por isso que Furnas não chegou à privatização, aleluia, né? Não nos modelos que até foram partes feitas pelo nosso partido, sem problema nenhum, assim eu reconheço, mas de qualquer maneira, eu acho que a ideia agora é por ser patrimônio público, né? A ideia agora não é nós, vereadores, não queremos a empresa, mas é a doação de uma área pública, que não é minha, não é nossa, não é de ninguém. Então é interessante o Hernani nos dar essa resposta, até para que nós, até para eles mesmo, né? Para que não tenhamos nenhuma dificuldade. Em votação, quer falar? Regina.
Senhor presidente, eu acho importante essa questão, inclusive, porque eu acho que nós temos que mudar alguns paradigmas para que a gente possa atrair novos investimentos para Poços de Caldas. E é nosso papel aqui, claro que dentro da legalidade, dentro da ética, dentro daquilo que é certo, nós temos que criar, sim, mudar os paradigmas para que a gente possa desengessar, vamos dizer assim, alguns empreendimentos, porque se nós não gerarmos condições de segurança para tal, fica bastante complicado. Então, meu voto vai ser favorável. Em votação. Aprovado, 10 votos a favor e 3 contra. Segunda emenda. Segunda. Segunda emenda. Emenda modificativa ao parágrafo 3º do artigo 3º. Parágrafo 3º. A transferência onerosa da empresa, o que eu vou ler agora é o que vai ser acrescentado. Antes de decorrido 10 anos, dar-se-á mediante anuência da Prefeitura e do adquirente, que deverá enquadrar-se às exigências dessa lei e gozará dos benefícios pelo período que faltar para completar o tempo concedido inicialmente, desde que cumprida as obrigações estabelecidas mediante escritura pública. Então, o que foi colocado foi antes de decorridos 10 anos, é o que não consta na lei. Em discussão, em votação. Tiago. Treze votos a favor, aprovada por 13 votos. Terceira emenda aditiva ao artigo 4º. Parágrafo 3º. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 17 da Lei número 8666 de 93, na hipótese da empresa necessitar oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigação serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do município. Em discussão, em votação. Eu voto aqui ou não? A favor, aprovada por 13 votos. Agora, em discussão, o processado 233/2012. Tiago. Senhor presidente, nobres colegas, eu vou votar favorável, porque tenho como ideia, como visão, beneficiar e favorecer o desenvolvimento e o progresso da nossa cidade. E a não ser que em última instância fosse necessário um voto contrário para não vir uma empresa, seja lá do que for e de quem for. Mas confesso que esse voto favorável dessa vez não está tão correto quanto os próximos. Prova disso é que hoje, na leitura do expediente do Executivo, 1.2, ofício, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 162, encaminha cópia do protocolo de intenções firmado entre o município e a empresa Nutrire, para o devido prosseguimento do processado legislativo. Quer dizer, nenhum de nós vereadores até agora analisamos com a frieza, com a correção que é necessária, o protocolo de intenções dessa empresa. Não sabemos o que ela vai trazer de benefício, quantos empregos que ela vai gerar, quanto de recursos que ela vai trazer, que a ação social que ela vai trazer para o município, ela vai financiar um projeto.
Pois não, vereador. Vereador Tiago, senhor presidente, chegou para nós na Comissão de Finanças e eu fui a relatora, até com um pedido de emenda inicial que a nossa assessoria que tinha feito, né, a respeito daquelas condições de ação social, né? E agora foi me apresentado aqui pelo doutor Hernani que eles fizeram esse protocolo de intenções aqui, de fazer algumas intenções em prol da cidade, de doação de algumas coisas, e que vai ser mesmo o papel agora nosso entre o que ela assina aqui e o que ela vai cumprir depois, né? Mas como toda empresa de médio e grande porte, eu acho que ela não vai. Mas eu posso dizer que eu avaliei essa. Você avaliou agora, né? Não, antes. Não, já Tanto tinha. é que eu tinha pedido a emenda, eu tinha pedido, desculpa, não emenda, um encaminhamento, porque não tinha sido cumprida essa medida, né? E aí, no momento lá, os vereadores que compõem a nossa comissão, né, resolveram votar a favor, mesmo eu fazendo o pedido de encaminhamento. Mas agora também me foi apresentado que a empresa deu a resposta desse pedido aqui e que agora é o cumprimento que nos deve. Só para clarear, para não dizer que... Ok, vereador. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, legalmente, esse documento que a senhora já teve a oportunidade de analisar, chegou na nossa casa hoje, né? Foi lido hoje. Eu, por exemplo, não tive acesso a esse documento que já teve. Foi lido hoje. Tiago, já constava no processo. Já estava no processo. Eles só reafirmaram. É o repeteco, é o mesmo que já estava no processo. Ele não está... Vereador Rogério, por favor. Então, deixa eu te explicar. A Maria José pediu para encaminhamento, pediu para lá, e a resposta veio o mesmo papel que já estava no processo, que é a intenção. O que ela pediu foi o protocolo de intenções de cumprir, já estava no processado. É que esse processado teve substitutivos, veio sendo feito alterações, e ele já estava lá no processado. O mesmo documento que ela recebeu, não teve diferença nenhuma do que entrou no processo inicial e de agora. Não é outro documento, é o mesmo documento. Doutor Rogério, tudo bem, entendo a sua colocação, mas não estava tanto que a vereadora Marisel, ao analisá-lo na Comissão de Finanças, pediu pelo encaminhamento, porque esse documento não estava anexado. Então, só concluir, vereador Flávio, já estou concluindo, já tenho meu voto favorável. Oficialmente, esse documento foi lido hoje. Ele foi lido hoje, o primeiro ofício da expediente do executivo, ele foi lido hoje. Doutor Rogério, por favor, está escrito aqui, foi lido. Oficialmente, no meu entendimento, ele chega hoje. Isso não altera meu voto, vereador Paulo Tadeu, vereador Flávio, vou votar favorável, mas entendo que nós temos que ter um zelo maior com isso. Daí o meu pedido de informações semana passada. Vamos trazer isso a rédeas mais curtas, para não corrermos o risco aí de beneficiar quem não merece e às vezes negar para quem realmente faz o bem para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Em votação, Paulo Tadeu. É só para insistir, o fato de ter sido lido aqui hoje, nós não podemos recusar um documento do Executivo. O Executivo mandou, mesmo que redundante, ele mandou, por isso foi lido. Ele já estava no processado, não tem nem como alterar, as páginas estão numeradas, nós temos uma assessoria rigorosíssima, enfim, não há razão para essa preocupação não, embora entenda. Vereador Flávio. Eu queria manifestar que já está no processado, acho que as pessoas viram, já constatou. Havia uma preocupação da vereadora Maria José em relação a isso, aí foi enviado, atendendo essa preocupação da vereadora Maria José, mas já estava no processado. Esse processado deu entrada aqui no dia 5 de dezembro de 2012, com todos os documentos que estão aqui. Em votação do processado 233/2012. Aprovado por 13 votos a favores, a segunda discussão.
3. Processado número 53 de 2013. Projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares a dotações orçamentárias. R$ 1.508.960. Secretarias de Turismo e de Educação. Autoria Executivo. Parecer aprovação. Processado número 53, 2013, projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares à dotação orçamentária, R$ 1.508.960, Secretaria de Turismo e Educação. Em discussão. Em votação. Aprovado por 13 votos, a segunda discussão. 4. Processado número 60, de 2013. Projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial para atender despesas decorrentes da aplicação de recursos do programa Atendimento Educacional Especializado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Valor R$ 50.000, para merenda escolar. Autoria Executivo, parecer aprovação. Processado Legislativo 60/2013, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial para atender despesas decorrentes da aplicação de recursos do programa Atendimento Educacional Especializado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 50.000, merenda escolar. Em discussão. Vereador Tiago. Senhor presidente, eu gostaria de saber do líder prefeito, vereador Flávio, só não entendi, meu voto é favorável, tá? Por que precisou de anuência legislativa para suplementar R$ 50.000? Isso aí é um valor relativamente muito pequeno, poderia ter feito por decreto, faz por decreto valores muito maiores lá, sendo que ele tem uma flexibilidade de 15%, que nós deixamos para ele no orçamento. É abertura de crédito especial, Tiago. Ah, não é suplementação. Não é suplementação. Ah, perdão, ok, então está esclarecido. Em votação. Aprovado por 13 votos, a segunda discussão. Agora, explicações pessoais. Vai ser rápido. Quem foi primeiro? Isso aí você está emocionado. Vereador Antônio Carlos Pereira. Você não pôs eu, falei para você pôr primeiro. Nossa, cara. Eu falei que não, que eu falei para você pode pôr lá em primeiro. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria me dirigir aqui ao vereador Flávio Faria, líder do prefeito, e a todos da situação. Vereador Flávio, ontem recebemos aqui ao lado do vereador Jonei, uma moradora aqui da rua Padre Feijó, e a situação ali continua pior do que estava antes daquela audiência pública das casas noturnas. E a gente não, eu fico preocupado até que ponto a população aqui residente vai acreditar na nossa classe, na classe política. Ontem eu fiquei até um pouco envergonhado aqui, acho que o vereador Jonei também, porque tentei um contato com o secretário de Serviços Públicos, não atendeu a ligação. Falei com o chefe da fiscalização, Flávio Ortega, ele falou: Antônio Carlos, que a fiscalização tinha que fazer, já fez. A Secretaria da Fazenda renovou o alvará.
Então, eu queria, dirigindo-me a Vossa Excelência, claro que o vereador não tem, né, condição de fiscalizar, mas que o senhor nos diga o que está acontecendo. Não sou contra casas noturnas, não, mas eu sou a favor dos moradores aqui que não conseguem mais ter sossego. Tem morador ali que está a ponto de cometer uma loucura numa noite. Agora foram 3 noites, quinta, sexta, sábado. Caixa de som, vereador Flávio, vereador Paulo Tadeu, do lado de fora da casa noturna. Bagunça, briga, uma gangue pegou um rapaz ali, em 5 ou 6, deitaram ele no chão e foi pancada para todo lado. E a polícia militar, infelizmente, demora para atender a chamada. E quando vem, vai rapidinho embora, entendeu? Então, passa ali só para dizer, é o que os moradores estão dizendo. Então, eu não sei por que esse alvará foi renovado, se está havendo fiscalização, o que nós temos que fazer para ajudar os moradores aqui. Qual a maneira, porque, reunião a gente realizou aqui desde sempre, é audiência pública, os nobres colegas aqui ouviram, né, o clamor dos moradores, então é algo, eu fico até constrangido de ter que tocar nesse assunto aqui novamente. Eu recebi aqui também, eu não sei se outros colegas receberam, uma nota de repúdio do sindicato, dos trabalhadores nas indústrias extrativas minerais de Poços de Caldas e região. Receberam? Não? Falando sobre a posição, né, da mineração Curimbaba em demitir cerca de 170 trabalhadores, e parece que vem mais demissão. Não é somente essa quantidade que já coloca na rua 170 trabalhadores, pais de família. Eu até conversava com uma pessoa hoje que conhece bem o senhor Sebastião Curimbaba. Eu nunca tive oportunidade nem de falar um bom dia, nem um boa tarde a ele, mas é um dos grandes empresários deste nosso país, eu acredito. E essa pessoa me disse que ele estava mais de 80 anos, né, acho que ele tem. Ele estava extremamente triste, deprimido, por ter que tomar forçadamente essa decisão. E eu fico pensando, né, o que poderá acontecer com a nossa cidade, já que uma empresa desse porte, né, mandando tanta gente para a rua. Eu não vou chegar ao ponto de repudiar a atitude. Quem sou eu? Nos parece que é a crise chegando para valer. Há quem diga que a redução na tarifa de energia elétrica, vereador Tiago Cavelanha, não foi assim tão expressiva, contundente, que pudesse, né, estar colaborando para que as empresas não tomassem atitudes drásticas como essa. Mas que não foi tão significativa a medida do governo federal. E aí nós estamos vendo, com pesar, né, de cortar o coração, 170 trabalhadores perdendo o seu sustento ali, né, e ficando à deriva no mercado de trabalho. Vamos rezar e pedir, né, para que pare por aí, porque, segundo essa mesma pessoa que falou da tristeza, né, até do estado depressivo do senhor Sebastião Curimbaba, haverá mais demissões até em número maior do que esses 170 trabalhadores aqui. Isso é algo de preocupar realmente, né? Porque se a empresa está demitindo, ela também certamente vai pagar menos impostos. Muito obrigado. Vereadora Regina Maria Siof Batagim.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadora, vereador Antônio Carlos, né, a crise chegando, não, já chegou, né? Tem aqui uns números para passar justamente em relação a essa questão que nós recebemos aqui do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Extrativas Minerais de Poços de Caldas e região. É muito preocupante, realmente, porque aqui eu já vou passar um número para vocês, né? É o reflexo da crise internacional, é o reflexo da crise em Minas Gerais, é a crise aqui em Poços de Caldas também, né? E isso é muito sério. No primeiro trimestre do ano passado, nós havíamos exportado quase 55 milhões de dólares, onde 31 milhões de dólares foram com a exportação de bauxita calcinada. Já nesse primeiro trimestre, e aí explica o que está acontecendo já nessa mineradora, de 2003 caímos para apenas, né, em comparação, 20 milhões com a bauxita calcinada, 20 milhões. Isso significa, obviamente, menos imposto, menos recolhimento, menos trabalho, mais desemprego. Então, nós estamos apenas na ponta do iceberg. De janeiro a abril do ano passado, em relação à CEFEM, está lá no BNPM, para quem quiser consultar, quase 300 mil de CEFEM, né, de janeiro a abril do ano passado. Já nesse primeiro trimestre, nós estamos aí patinando, aí, escorregando em 180 mil reais. Então, eu acho que isso já é uma demonstração clara, né, da crise em que nós vamos começar a enfrentar. E lembrando, né, gente, que minério, ele é finito. Finito. Né? Então, nós estamos deixando, o município já perdeu muito, né, a gente espera aí, com toda essa dificuldade, que eu sempre falo aqui, toda essa dificuldade da administração, de recursos, a gente possa estar voltando o olhar com mais firmeza, mais determinação para a questão de arrecadação aqui em Poços de Caldas. Isso é muito sério. Eu acho que nós temos que olhar isso com muita atenção, o executivo e o legislativo também, com toda certeza. E aí, o outro assunto que me trouxe aqui é que no Jornal da Mantiqueira, nós estamos vendo aí uma solicitação dos servidores, né, que está negociando aí com a atual administração o acordo coletivo, e uma das cláusulas, Maria José, é a licença maternidade, né, a licença maternidade para expandir, né, para 6 meses. Eu acho isso muito importante. Talvez se pense estaticamente no custo disso agora, mas se nós fizermos uma projeção para o futuro em relação à saúde das nossas crianças, dos nossos futuros adultos, com certeza o custo-benefício é muito grande. É muito grande. Existe hoje já cientificamente comprovado uma situação que se chama programming, em que o bebê ele é programado para ter saúde ou não. E o divisor de águas disso chama-se aleitamento materno. Então, eu acho que tem que se pensar, o prefeito, o executivo, nessa reivindicação, com bastante, uma visão mais ampla, uma visão de futuro, uma visão de cidade com pessoas menos doentes. Às vezes se fala, a policlínica atendeu não sei quantas mil pessoas, dispensou não sei quantos mil remédios. Eu não acho vantagem, eu não acho uma estatística vantajosa. Sabe, eu acho que a estatística vantajosa é se nós falássemos que a policlínica não estava atendendo tantas pessoas em caráter de urgência, que nós não estivéssemos distribuindo tantos medicamentos, que não tivesse pilhas e pilhas de solicitação de ressonância magnética, tomografia computadorizada, cintilografia e tudo mais. Isso seria uma estatística que nós falássemos em indicadores de saúde. E como que nós vamos mudar esse cenário? Eu não vejo uma outra forma, a não ser nós termos os nossos bebês programados para serem adultos menos doentes, menos obesos, menos hipertensos, menos cardiopata, com AVC, infarto e câncer e tantas outras coisas. E isso é através de um gesto tão simples, um gesto de amor,
e um gesto de responsabilidade que se chama aleitamento materno. Nós já tivemos a oportunidade de apresentar aqui um anteprojeto para o banco de leite. Banco de leite. Por que não começarmos a investir nisso? Né? Eu acho que é fundamental nós termos em Poços de Caldas o banco de leite, porque muitas mães não conseguem amamentar por problemas até de saúde, mas outras não conseguem porque tem que trabalhar. Eu vivo no dia a dia isso, com mães desesperadas quando terminam os 120 dias, mas eu quero amamentar meu bebê exclusivo até o 6º mês. Isso é um consenso mundial, da Organização Mundial de Saúde, e não podem. Então, eu acho que seria um exemplo dessa administração, de visão de saúde pública, estar pensando, analisando, talvez até de uma forma progressiva, não sei, essa reivindicação do sindicato. É uma reivindicação justa e importante para que nós possamos mudar o destino da nossa cidade. Eu tive também uma oportunidade de apresentar, na legislatura passada, também em parceria com a vereadora Cissa, e depois até um outro requerimento que nós fizemos, todos os vereadores, não sei se os senhores se lembram a respeito da licença maternidade, era um consenso aqui dessa casa, né? E eu fiz agora, no começo do ano, eu apresentei novamente um anteprojeto para análise do Executivo em relação à licença maternidade, porque eu acho que se nós não começarmos a pensar uma visão mais holística de saúde e de respeito, eu acho que vai ficar muito complicado daqui a um tempo, e nós vamos ter uma estatística maravilhosa, milhões de medicamentos. Eu, às vezes, quando o secretário passado, até agora eu não vi a secretária falar sobre isso, mas o secretário do governo passado, que chegava e falava assim, nós dispensamos tantos medicamentos, tantos 1000 medicamentos, eu ficava triste, vereador Rogério, eu ficava triste, de verdade. Claro, a cidade está toda doente, as crianças estão todas doentes. Então, eu acho que, e aí, com isso, com certeza, nós vamos ter mais condições em relação a vagas de creche, porque muitas mães têm que botar o bebê na creche. São 2 meses a mais, porque o sistema imunológico da criança, ela começa a ter uma resposta um pouco melhor a partir do 6º mês, 7º mês de vida. E com imunoglobulinas que passam do leite para a criança, com certeza ela será uma criança mais resistente, uma criança que muitas vezes deixará de sofrer várias intervenções, inclusive internação. Então, fica aqui meu recado, fica registrado mais uma vez nos anais dessa casa, e pedir aqui, nessa tribuna, que o prefeito pense com muito carinho. Eu sei que existe todo um pensamento, uma dificuldade financeira nisso, obviamente, mas que ele pense com muito carinho, com uma visão de futuro, e dê um exemplo, realmente, que ele quer mudar Poços de Caldas. Obrigada. Vereador Rogério Macedo Carrillo. Não. Vereador Tiago Cavelém. Rogério rejeitou falar. Senhor presidente, nobres colegas, prometo ser breve aqui na minha fala, até pelo avançado da hora. Mas primeiro eu gostaria de falar que, mesmo o avançado da hora, para mim é motivo de orgulho. Ninguém está aqui brincando, ninguém está aqui passeando. Então, se nós estamos aqui nos estendendo até 8h30, 9 horas da noite, é porque nós estamos cumprindo nosso papel. Eu saí daqui semana passada, fui jantar, comer uma pizza, e o garçom que estava me atendendo, me conhece, e ouviu eu comentando com um colega que estava comigo. Eu falei assim, hoje eu já briguei a cota da semana inteira. E ele falou assim, que bom, fico muito feliz de ouvir isso, sinal de que você está realmente desempenhando a sua função, né? Então, que bom que a gente tem se estendido. Mas, registrada aí a alegria, gostaria também de, em tom de alegria, parabenizar a nova gestão da Águas Minerais Poços de Caldas. Outro dia já o fiz informalmente, e agora quero fazê-lo formalmente, registrado em ata, já que aquela equipe tem demonstrado um dinamismo diferenciado, tentando levar aí o orgulho dos Poços Caldenses, que é a Água Mineral Poços de Caldas,
de uma forma positiva, colocando propagandas, outdoors, trazendo a marca Poços de Caldas através da sua água mineral da forma como deve ser. Então, parabéns àquela equipe, principalmente ao gestor, que, se eu não me engano, é Rodrigo Franco. Infelizmente, nobres colegas e principalmente os colegas de situação, a minha alegria com relação à água é inversamente proporcional e se transforma em desespero com relação ao patrono daquela pequena empresa que é o DEMAI. Eu acompanho indiretamente o dia a dia daquele departamento, até porque tenho grandes amigos, até porque já fui diretor, até porque tenho um relacionamento muito estreito com aquela casa, com aquela instituição, e tenho ficado muito preocupado. Não posso fazer aqui uma crítica pontual e pessoal ao atual gestor, porque não o conheço. Se eu ver passando na rua, não sei nem quem que é, não sei nem para ele cumprimentar, para ele falar um bom dia. Mas os caminhos que aquele departamento vem tomando são preocupantes. E, vereador Antônio Carlos, o motivo dessa preocupação tem um nome, único nome, chama-se Sanasa. Sanasa. Eu escuto esse nome e me arrepio inteiro. A Copasa, Sanasa de Campinas, Copasa, que a vida toda, assim como a CEMIG sempre teve de boca aberta no nosso DME, a Copasa a vida toda está com a boca desse tamanho aberta, como nunca teve antes no nosso DEMAI. E eu falo isso porque tenho colegas dentro da Copasa também. Sempre que tenho oportunidade, viajo, vou a seminários, vou a encontros, vou a conferências sobre saneamento, e é óbvio que a troca de informações existe, e é óbvio que o DEMAI Poços de Caldas sempre foi tido como referência, sempre foi tido como modelo. E tenho ouvido rumores e comentários de dentro da instituição e de fora da instituição que a Copasa está acompanhando e monitorando esses tropeços que o departamento vem enfrentando, até muito melhor do que nós. Então, senhor líder do governo, hoje eu já tive a oportunidade de passar para o secretário de governo, que mais uma vez gentilmente me atendeu, veio aqui, sentou na minha mesa, uma pessoa ao qual até agora não tenho que falar um lado do trato que ele tem com esta casa, acho que com todos os vereadores, e o que tem que estar funcionando tem que ser elogiado mesmo. Tive a oportunidade de levar ao conhecimento dele e peço então a intervenção do senhor enquanto líder, para que acompanhe, para que monitore o andamento daquela instituição mais de perto. Coisas estão acontecendo lá que não deveriam estar acontecendo. Não sei se por capricho, não sei se por despreparo, não sei se por falta de conhecimento, mas tenho ficado preocupado e acho que são situações que merecem preocupação de todos nós. Fico alerta aí. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Tadeu Silva da Cárdia. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu vou tentar abordar rapidamente alguns temas aí que eu acho que são importantes serem colocados aqui. Primeiro, eu queria fazer uma referência a um debate, quando do pedido de informação sobre essa empresa que dá consultoria para a Prefeitura, a Amadeus, e surgiu aqui uma suspeição de uma relação equivocada do Amadeus com a Prefeitura de Guaxupé. Eu queria dizer aos senhores e senhoras que ela prestou serviços nos últimos 4 anos para a Prefeitura de Guaxupé, de tal modo que as prestações de contas dos primeiros 3 anos da gestão já foram aprovadas.
2009, 2010 e 2011, o que revela uma celeridade muito grande, o que revela, inclusive, uma capacidade de informar o Tribunal de Contas, de modo que eles já tiveram esse resultado. E o último ano, que é 2012, evidentemente ainda não foi julgado, quer dizer, o sucesso da relação da Amadeus com a Prefeitura de Guaxupé foi absoluta, tanto é que Guaxupé é uma das cidades que estão entre as 1/5 das cidades brasileiras que cumpriu a lei de responsabilidade fiscal. Então não há nenhuma, o que pode ter havido é que entrou um prefeito novo e optou por uma nova consultoria, mas não há nenhuma relação equivocada nisso. A outra questão que eu queria colocar também rapidamente é referente ao DEMAI, né? O DEMAI, nós temos observado que o DEMAI vem há tempos tendo dificuldade de cumprir metas em relação àquilo que Poços de Caldas exige do DEMAI. Uma das questões centrais do DEMAI, que nós podemos dizer aqui com toda franqueza, é que há pelo menos 15 anos o DEMAI não consegue, uma cidade desse porte, com esses recursos, o DEMAI não consegue resolver a questão do tratamento de esgoto. E aí eu me coloco, no período que eu estive à frente, nós conseguimos recuperar uma antiga estação, que depois voltou a não funcionar, nós construímos uma estação, fizemos um projeto novo, deixamos o dinheiro, mas por opção estratégica, geográfica, acabou não acontecendo. Mas essa é uma questão, uma realidade. A outra realidade são a questão das perdas do DEMAI, que são elevadíssimas para uma cidade do nosso porte. Quer dizer, a informação concreta de cada 2 litros que são tratados lá, 1 é perdido. Nós estamos com quase 50% de perdas lá. Esse é um número elevadíssimo. O terceiro ponto que é preciso considerar é que existiu lá uma gerência durante os últimos 2 anos, assinando documentos, decidindo, empenhando, tomando decisões, assinando contratos, numa gerência inexistente. Houve um pacto na gerência em que se dividiu a gerência em 2. Um pacto. Não se criou um cargo novo. Todos esses atos são nulos de direito. Então há uma situação dentro do DEMAI que precisa sim ser vista, ser mexida, e acho que quando chega alguém com essa determinação e com a determinação do prefeito de apurar o que está acontecendo para buscar uma solução, isso acaba incomodando, não o vereador que ouviu as informações e vem aqui legitimamente, corretamente, colocar suas preocupações aqui. Mas o DEMAI tem que ser, sim, um foco de preocupação nossa. Tem que ser, sim, porque não é admissível que um departamento não consiga resolver questões tão elementares. O Tiago já não estava lá, ou veio depois, não, já não estava lá. Quando, por exemplo, nós tivemos um problema de abastecimento de parte da cidade, nós estamos aqui com 3 médicos, parte da cidade teve 60 dias de abastecimento de água com níveis altíssimos de flúor. Nós sabemos o que significa isso para uma gestante, para um idoso, para uma criança, para um feto. Então, de fato, o DEMAI tem que ser um foco de preocupação nosso aqui. E, rapidamente, eu queria colocar o seguinte, a aprovação da audiência da saúde foi muito boa. Eu acho que esse é um dado, assim, que se a gente puder discutir isso e tirar alguns consensos para a gente encaminhar. Por exemplo, Diretoria Regional de Saúde aqui, uma defesa dos 15 vereadores. Sabe, eu acho que isso é fundamental, entendeu? Que a gente faça uma orientação no sentido de fazer com que o nosso sistema básico funcione, quer dizer, buscar o funcionamento da saúde em rede, né? Porque nós temos que ter uma avaliação e compreender algumas coisas que acontecem na saúde em Poços. Eu vou dar um número. O Brasil gasta a mesma coisa que a Europa gasta em saúde, 8% do PIB. Em média, os países europeus gastam 8% do PIB. Só que no Brasil, 3,8% é investimento público, para 75% da população. E 25% mais de 50% é investimento privado para 25% da população. É uma inversão. Não é por outra razão que o sistema privado de saúde em Poços de Caldas é uma ilha de prosperidade. Basta ver a qualidade do hospital da Unimed e a qualidade do hospital que a Climed está acabando de construir. Então, o sistema privado em Poços é uma ilha de prosperidade. Por quê? Porque o nosso sistema público está travado. Então, esse é um debate importante. E, finalmente, para acalmar a situação aqui,
é fundamental que a gente seja solidário com as famílias e os trabalhadores que estão sendo demitidos da Corimbaba. Eu acho que nós temos que tomar iniciativa de buscar intermediar algum nível de negociação, né? Agora, é importante também dizer que o Grupo Corimbaba hoje tem quase 2.000 trabalhadores. O estado crítico, não no sentido de urgência, mas o estado crítico econômico da empresa está exatamente na área de bauxita calcinada, porque existe um estoque internacional elevadíssimo e as vendas caíram. Mas, ao mesmo tempo que ela está fazendo isso, ela está tentando comprar 6 megawatts de energia para colocar mais 2 fornos da Iorim para funcionar. Porque ela tem 8 fornos, só funcionam 2, e ela está precisando de mais 6 megawatts de energia, quer dizer, não está produzindo mais fertilizante, porque não tem energia disponível no mercado. Nós estamos na fase do que nós chamamos de mercado spot de energia. Comprar energia elétrica no mercado spot é uma loucura. Chega a custar R$1.000 1 megawatt-hora. Então, havendo disponibilidade de energia, eles colocam mais 2 fornos para funcionar, ou seja, dobram o número de trabalhadores, que existe apenas dentro da Iorim. Além disso, quer dizer, para afastar essa expectativa, essa perspectiva de crise, né, existem 2 grandes empresas impostas investindo em ampliação. A Danone, a Ferreiro, né? Então, ou seja, a nossa produção industrial, ela não está sofrendo nenhuma crise crônica, digamos assim. Ela vive um momento particularmente difícil na questão da bauxita, que é uma questão consistente, né? Mas, ao mesmo tempo, o próprio grupo reage economicamente. Isso significa o quê? Que, de certo modo, a gente, mesmo que num tom relativamente grande, né, abaixo do país, a gente tem conseguido resistir à crise internacional. Quer dizer, enquanto nós estamos falando em crescimento de 2%, 3%, 0,2%, 0,3%, 0,5% nas economias, na primeira, na segunda, na terceira, com exceção da China, vamos pôr a China de lado. Na primeira, na terceira, na quarta, na quinta economia, nós estamos falando de 3% na sexta economia. Então, de fato, a gente tem conseguido resistir a esse grande vendaval, na economia mundial, que é resultante, senhores e senhoras, não tenham dúvida, que é resultante da prevalência das teorias neoliberais que prosperaram no mundo durante 20 anos. Muito obrigado. Vereador professor Flávio Henrique Faria. Senhor presidente, vereadores, demais presentes, eu iniciei minha fala respondendo ao vereador Antônio Carlos. Vereador Antônio Carlos, acho que é importante a sua fala aqui em relação à Padre Feijó, mas eu recebi recentemente aqui uma senhora, e aí eu liguei no DMA, porque segundo informações que me passaram, está se fazendo um acompanhamento lá de medição de som. Isso foi umas 2 semanas atrás. Então, posteriormente a isso, eu não voltei mais a questionar. Segundo informações, essa medição demoraria aí vários dias, eu não sei falar para o senhor se era 15 dias, 20 dias, 1 mês, mas estavam fazendo uma medição do som, inclusive a pedido judicial. Acho que havia uma orientação, uma notificação por parte da Justiça em relação a essa questão, para depois ter um posicionamento. Mas vou verificar como que está a situação e logo darei resposta a Vossa Excelência aí. Eu gostaria de manifestar aqui em alguns assuntos, dentre eles, quando o presidente manifesta em relação a Corimbaba, né, essa preocupação do ponto de vista aí da nossa economia, do nosso desenvolvimento em Poços de Caldas, é claro que é uma situação complicada, que são 170 pessoas que estão aí perdendo o seu emprego, famílias que terão dificuldade pelo caminho, e até a gente sabe do compromisso que a empresa tem com o nosso município, com a nossa cidade, mas gostaria até de registrar a Vossa Excelência, de repente, intermediasse uma conversa, um encaminhamento. É claro que a gente não pode obrigar a empresa a contratar ou manter
porque ela tem toda a sua avaliação ali do ponto de vista ali administrativo, econômico, mas eu acho que uma boa prosa, uma boa conversa, de repente a Câmara intermediar isso aí, eu acho que seria interessante, seria positivo. Eu queria também manifestar, vereador Thiago, em relação aí à questão da Copasa, que fique ela de olho, que fique ela cobiçando aí o nosso DEMAI, mas inclusive nós aprovamos aqui nessa casa, inclusive eu fui um dos autores, nós tínhamos uma preocupação muito grande com o DME, com o sangramento do DME, os recursos que eram retirados aí no decorrer dos anos do DME, e nós aprovamos aqui nessa casa uma emenda à lei orgânica, inclusive garantindo que, se pensando na venda, na comercialização de uma empresa pública ou de uma autarquia, tem que se fazer o quê? Um plebiscito. Então isso hoje é lei. Então já isso demonstra a sinalização e a preocupação nossa no sentido de resguardar um patrimônio que não é meu, que não é de cada um de nós aqui, que pertence ao povo de Poços de Caldas, um patrimônio que foi construído com o trabalho de cada servidor, de cada pessoa que contribuiu para o crescimento, para o desenvolvimento daquela autarquia, e é um motivo de orgulho para nós, como também o DME. Então eu nem passo pela minha cabeça isso, e nós acreditamos e apostamos muito no novo diretor, que vai, sem dúvida alguma, implementar algumas ações ali que vai no encontro, não só se ter uma autarquia que funcione pautando aí e buscando, inclusive, melhorar o sistema de distribuição de água, mas também em relação à questão do esgoto, que é uma questão muito séria, nós sabemos disso, temos aí a ET, as obras paralisadas, e que precisamos de uma ação rápida e eficiente do Executivo, e está se tentando fazer isso, no sentido de se buscar um tratamento para o esgoto, porque tem uma incoerência. Nós estamos falando, vereador Moisés, da cidade das águas, uma cidade que é referência nacionalmente, e ao mesmo tempo nós parece que não cuidamos das nossas águas. Então isso é muito ruim para nós, até do ponto de vista de se fazer propaganda externa do nosso município. Então é algo que nós esperamos muito aí, que logo se tenha uma ação. Também gostaria de elogiar a SEDET e também a Secretaria Municipal de Educação pela ação que está se tendo em relação ao PENAI. É uma luta muito grande, muito antiga, é um sonho que muitas vezes nós falamos aqui, acho que a vereadora Regina também se pontuou em relação a isso, que é a compra para a merenda escolar dos pequenos agricultores, da agricultura familiar. Então esse sonho está prestes a se realizar, logo vai estar se realizando isso em Poços de Caldas, então eu vejo assim que é uma valorização do nosso produtor rural, do pequeno produtor, do médio produtor rural. Então a gente fica muito feliz com essa ação que está sendo desenvolvida, e em breve isso estará se tornando uma realidade. Creio eu que a possibilidade para esse primeiro semestre já é muito grande dessa realidade. Também gostaria de destacar aqui uma ação importante, que é o Plano Nacional de Habitação Rural, que está se discutindo, e a viabilidade para a zona rural de Poços de Caldas é muito grande, inclusive a Secretaria de Planejamento já está nessa discussão, nesse encaminhamento. Então, em breve teremos ações importantes e muito pontuais na área rural do nosso município. Também destacando aqui, eu estive visitando vários recrianças durante essa semana, a dona Moisés também teve, acho que 1 ou 2, eu não me recordo, e fiquei assim, muito feliz de ver como que está mudando o aspecto da recriança. Eu vou dar exemplo. Lá no marco divisório chegou a ter 15, 14, 12 crianças. Nós já chegamos a um patamar de 40 e não pode ter mais crianças. Tem 15 na lista de espera porque não tem espaço físico para colocar essas crianças. Então foi assim, uma ação muito bacana por parte da Secretaria Municipal de Educação, que deu aí uma guinada significativa e voltou, vereador Paulo Tadeu, aquela ideia antes que se construiu em 2001, 2004, que era a ideia da escola integral, que era a educação lúdica, permitindo que as crianças pudessem desenvolver, mas de uma forma diferente, que fosse para um contraturno na escola, com uma outra visão. E, de fato, a gente está observando o que está acontecendo. Então, é algo assim muito bacana, muito significativo. Em relação a Amadeus, vereador Zezé, eu até fiquei preocupado quando a senhora manifestou aqui, eu acho que é o papel nosso de fiscalizar, mas a gente foi buscar informações, a senhora acho que recebeu também aí, então a gente viu uma outra, a empresa foi contratada através de um pregão, através de uma licitação, mas a gente viu eu vi um outro diagnóstico, assim, dos relatos, das ações da empresa, então demonstrou, assim, muitas cidades são atendidas,
assessorados por essa empresa, então não deu a impressão que é uma empresa que está começando agora, não. Inclusive tem aí o próprio parecer aí da Prefeitura de Guaxupé, validando aí o trabalho que foi desenvolvido durante os 4 anos lá. Então eu achei muito importante, mas eu acho que é legal essa preocupação sua. E também tive, essa semana, sempre a gente fez esse trabalho, visitamos o presídio, eu e o vereador Joaquim, né, porque, infelizmente, né, nós sofremos aí na época do vereador Rogério, foi muito difícil para nós aqui na Câmara, quando foi para se votar a doação da área para construir o presídio, né? E aí o governo do Estado sinalizou que estava resolvendo a situação, que o recurso estaria vindo, mas infelizmente não aconteceu. Aí o governador teve numa cidade, na legislatura passada, próxima aqui em Poços de Caldas, sinalizou, mas também não aconteceu. Agora nós tivemos a presença aqui, eu não fui convidado, eu não sei se não sei se o senhor foi convidado. Vereador Ricardo, o senhor foi convidado? O senhor foi convidado? O senhor foi convidado, vereador Rogério? Eu não fui convidado, mas a gente respeita, acho que porque assim, a gente foi cobrado que a gente não estava presente nessa reunião. E nós não nessa presença do secretário de Estado aqui. Eu não fui convidado, mas a gente não está preocupado com isso não. Acho que o importante é a ação. É a presença do secretário de Estado de Segurança, que teve aqui em Poços de Caldas, que foi visitar a área da construção do presídio. Aí se falou que nós não estávamos presentes. Pelo contrário, a gente não estava presente porque não foi convidado. Se a gente é convidado, a gente vai estar presente, né? Mas é importante a presença, mas vamos esperar agora que o secretário venha aqui, mas de fato a coisa aconteça. Vamos torcer para que isso aconteça, porque eu tive essa semana no presídio com o vereador Joaquim, né? Nós estivemos visitando lá, sempre foi uma prática muito comum a gente visitar, e tivemos lá, a gente percebe que a necessidade da construção do presídio é muito grande. Agora, vamos torcer que as palavras, né, vereadora Zezé, vereador Sansão, se tornem concretas e aí possamos sonhar de fato, deixar o sonho para lá, a utopia de lado e ter a realidade aí da construção do presídio, dando dignidade para aqueles 260 detentos hoje que estão lá hoje, ter a oportunidade de recuperar. E quando tiver vereador Zezé, vereador Sansão, eventos desse tipo aí, vocês que gostarem da nossa presença, só convidar que a gente vai estar lá, se Deus quiser, juntos. Obrigado. Recados. Então, chamada. Recado. Ricardo Flávio, Antônio Carlos, Paulo Stack. Oi. Hein? O Paulo Stack justificou. O Paulo Stack ausente justificou a sua ausência. Sob a bênção de Deus, declaro encerrados os trabalhos, presente reunião e solicito a todos que de pé saudemos o pavilhão nacional.